Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Meu nome é Vivian Cavalcante e o tema que eu venho trazer para nossa conversa hoje é sobre evangelismo. Esse tema vai ser um pouco debatido ao longo desse mês de junho nos adolescentes, mas eu quis separar algumas pequenas coisas para poder dialogar com vocês sobre isso hoje. Primeiramente, eu gostaria de iniciar com 1 João 3,16. Foi um versículo que eu separei para a gente começar a nossa conversa. Diz o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Um pouco mais à frente, João ele fala, em 1 João 3,18: Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Se vocês perceberem, esses versículos eles falam sobre amor. É um grande tema que João aborda nesse capítulo. E não é apenas sobre um amor falado ou um amor sentido, como o próprio 1 João 3,18 falou. É sobre um amor demonstrado, um amor vivido com ações de fato. E por que a gente vai falar sobre isso? A importância desse amor vivido com ações. Porque o evangelismo é isso. É quando você entende que, assim como Deus chamou, você deve exercer e viver esse amor pela vida das pessoas, pelas vidas que estão ao seu redor. Não somente os irmãos da igreja, mas cada pessoa que está lá fora. Então, a gente deve entender que evangelismo é sobre amar pessoas. E amando essas pessoas, a gente almejando a vida delas, a gente vai buscar alcançá-las através da propagação do evangelho, através da mensagem que nós carregamos e que nós podemos transmitir para cada um. E sinceramente, eu demorei um pouco para entender isso, mas de fato, o evangelismo é sobre isso, amar pessoas. Não é cumprir uma tarefa e se garantir com satisfação pessoal achando que, nossa, eu evangelizei aqui numa data que estava marcada e beleza, ou então querer aparecer porque você está ganhando vidas para Cristo. Evangelismo nunca vai ser sobre isso. E, assim, também é aquele negócio, talvez vocês já saibam. Evangelizar não é só quem exerce o ministério de evangelista, quem tem um certo dom. Na verdade, todos nós somos chamados a levar a palavra de Cristo e a amar pessoas através da propagação dessa palavra. Nós devemos voltar a isso e ver que, no fim do dia, não importa os nossos anseios pessoais, não importa aquilo que nós estamos correndo para o nosso futuro, aquilo que nos chateou no dia, importa se nós soubemos calar os nossos anseios pessoais para fazer com que as pessoas sejam vistas, fazer com que as pessoas elas se sintam enxergadas e amadas pela forma como nós fazemos isso com elas, sabe? Pela forma como nós agimos, pela forma como nós dialogamos com elas e como nós queremos olhar olho a olho com elas e amar elas profundamente. Então, evangelismo é isso. Você carregar essa mensagem de Cristo, levar as pessoas, mas acima de tudo entender que a essência que nós devemos ter no início é entender que nós devemos amar pessoas, amar vidas, anseiar no fundo do nosso coração com aquele fogo para que vidas possam conhecer a Cristo, para que pessoas possam viver um pouco, pelo menos um pouco, daquilo que a gente tem vivido. Porque se muito provavelmente você está assistindo esse vídeo, é porque talvez uma pessoa tenha te evangelizado, uma pessoa tenha entendido sobre o amor de Cristo, em que ela deve amar pessoas, porque isso é sobre a vida, amar pessoas, e assim ela teve a coragem de talvez mais diretamente ou talvez mais indiretamente falar com você ou alcançar você de outra forma. Então, é isso. São pessoas que conheceram a Cristo e agora estão querendo alcançar outras pessoas e levar Cristo para elas. E tudo isso baseado no amor. Amor por vidas. Então eu te convido a isso, a alimentar, cultivar essa chama do coração, para que você possa entender um pouco mais sobre a propagação do Evangelho, entender sobre as vidas que lá fora elas se sentem perdidas, se sentem desvalorizadas, se sentem não vistas. Existem tantas pessoas que passam por nós todos os dias e talvez elas não saibam ou saibam de uma forma errada sobre quem Cristo é, saibam de uma forma errada e achem que não são amadas, sabe? Mas na verdade elas são amadas por Cristo e podem ser amadas por você. Então entenda. Cultive esse amor pelas pessoas, essa paixão por vidas
e, consequentemente, o fogo no seu coração para que você possa levar a palavra de Cristo para elas e transmitir a luz de Cristo que existe dentro de você, que você diz que carrega, para as pessoas. E uma frase aqui na verdade, duas. O verdadeiro evangelismo nasce do amor, porque quando entendemos o quanto Cristo nos amou, começamos também a amar aquilo que Ele ama, que são pessoas. E outra frase o evangelismo é a expressão viva do amor de Deus através de nós. Então, entenda isso, porque a gente não sabe o dia nem a hora em que Cristo vai voltar, mas até lá, como igreja, nós precisamos plantar semente na vida de pessoas, nós precisamos amar pessoas, nós precisamos abrir os nossos corações, entregar, se doar, assim como Cristo se doou, doar o nosso tempo, doar a nossa paciência, doar os nossos talentos, tudo que nós podemos fazer por pessoas. Eu queria finalizar com Atos 20, alguns versículos de Atos 20. Inclusive, esse é um livro muito bom, na verdade todos são, claro, mas ele fala muito sobre a igreja em ação, sobre o evangelismo, sobre o quanto os discípulos, os apóstolos, eles se entregaram para alcançar vidas. E se hoje a gente sabe sobre quem Cristo é, porque eles estavam lá desde o começo, vivendo todos os seus dias, se entregando para que pessoas pudessem ouvir sobre Cristo, pudessem ouvir sobre a mensagem da salvação, sobre a mensagem da decisão de amor que o Pai teve para entregar o seu próprio Filho. É isso. Então, Atos 20, 18, primeiramente, diz o seguinte: quando chegaram, ele, no caso Paulo, lhes disse: vocês sabem que, desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem do evangelismo. E não tem outra história, a essência é falar sobre isso, de que é necessário que se arrependam, que se voltem para Deus e tenham fé no único Senhor Jesus. Mas tudo isso é parte do entendimento do amor por vidas e, a partir disso, de pregar a essência que é Cristo. E a parte final que eu gostaria de ressaltar é o versículo 24, que diz o seguinte: Paulo fala: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. É isso que nós devemos fazer, não é só o que podemos, é o que nós devemos, dar testemunhos das boas novas da graça de Deus, que é a vinda de Jesus, o sacrifício dele e agora a ideia da vida eterna, a verdadeira vida em Cristo. Então, eu espero de verdade que vocês possam ter entendido essa palavra, ter entendido o peso que é pessoas, que é ir atrás de vidas e entender que nós devemos cumprir esse papel. Eu realmente oro para que nós possamos exercer cada vez mais o evangelismo. Não só, digo, com uma data marcada, mas todos os nossos dias, nos momentos mais espontâneos e simples que parece que não é nada muito planejado, mas pessoas estão ao seu redor, pessoas que não conhecem a palavra. Então, aquilo que você faz, o que você fala, pode já levar uma mensagem para aquela pessoa. Se você se diz cristão, então você também deve ter cuidado com aquilo que você faz e com aquilo que sai da sua boca, claro. E então, é isso que eu gostaria de falar. Eu, de verdade, fico muito feliz pela oportunidade e também lembrem dessa palavra. Obrigada.